obrigado, Pai, porque acabamos de nos confraternizar. Neste momento, onde nós vamos abrir a Tua Palavra, nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Amém. Nos ajudando a entender e a compreender a Tua Palavra. Amém. Senhor, aqui estou eu, um instrumento falho, errante e pecador. Mas eu peço a Ti uma vez mais, que eu possa falar através de mim. Continue conosco, nos abençoe e nos guie. É o desejo do nosso coração. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você nessa noite a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Capítulo 5, nós temos aqui um sermão muito conhecido, o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um princípio muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Eu leio aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos irmãos, hoje eu quero conversar com você a respeito de um dos princípios mais desafiadores de serem colocados em prática em nossa vida, que é a mansidão. Principalmente porque, para nós colocarmos este princípio em prática na nossa vida, nós precisamos nos colocar 100% à disposição de Deus. E também deve existir em nós uma renúncia do próprio eu. Nós percebemos que a mansidão, ela é a terceira bem-aventurança pronunciada por Cristo aqui no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E nós percebemos que este foi um momento muito importante para os discípulos e também para a multidão que estava acompanhando, porque Jesus, neste momento, estava ensinando aquelas pessoas, também os discípulos, princípios valiosos. E nós percebemos que nós vivemos em um mundo hoje onde a agressividade e a busca pelo poder são frequentemente exaltadas, enquanto a humildade, a paciência costumam ser interpretados como um sinal de fraqueza. Mas nós percebemos que de maneira especial, então, Jesus ele nos convida a seguir um caminho diferente, o caminho da mansidão. E eu digo a você, querido amigo, querida irmã que está aqui nessa noite, ser manso não significa ser fraco ou passivo, pelo contrário, é ter paciência, é ter autocontrole, sabedoria, procurando refletir então nas nossas interações o caráter de Cristo. E nós percebemos que ser manso é uma escolha consciente de confiar em Deus, mesmo diante dos desafios. Nessa mensagem de hoje, então, a ideia principal é nós entendermos a respeito desse princípio tão importante que é a mansidão. Algo que é importante para nós, principalmente nos nossos relacionamentos. Mas talvez você deve estar se perguntando, mas o que é de fato a mansidão? Nós percebemos que, infelizmente, a mansidão, ser manso, por vezes é mal compreendido. Muitas pessoas elas acabam associando a mansidão à fraqueza. Mas nós percebemos que colocar a mansidão, ela exige força. Mas não uma força que vem de nós, mas sim uma força que vem do Espírito Santo. Nós percebemos então que a mansidão, ela é a capacidade de manter então o controle emocional, mesmo diante das provações, ou até mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, dos momentos de injustiça, onde as coisas elas saem de fato do nosso controle. Querido irmão, querido amigo, querida amiga que está presente aqui nessa noite, a mansidão, ela é um princípio importante. Ela é um princípio, assim,
Eu digo áureo principalmente para a nossa vida, porque a nossa vida é feita de relacionamentos. Nós nos relacionamos sempre, todos os dias, 24 horas por dia, 24 horas por dia, em casa, no lar, na sociedade. E a mansidão é um princípio importante que deve ser desenvolvido. E nós percebemos que Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Cristo, por vezes, nós bem sabemos, os evangelhos nos mostram isso, por vezes foi perseguido, por vezes Cristo foi acusado de forma injusta, Cristo foi criticado, sofreu perseguições. Nós bem sabemos que Cristo foi crucificado, foi açoitado, passou por várias situações difíceis, mas nós percebemos que Cristo em nenhum momento ele fez o quê? Ele revidou com ira, mas nós percebemos que Cristo ele confiou plenamente no plano de seu Pai. Ele demonstrou que a mansidão não é fraqueza, mas uma força que vem de uma confiança inabalável no Pai. E é interessante que quando nós olhamos lá então o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus ele nos faz um grande convite. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Olha só, querido irmão, querido amigo, que está aqui nessa noite, mansidão, preste bem atenção, mansidão não é, ou não, melhor dizendo, não é sinônimo de passividade. Ser manso significa aceitar as injustiças sem agir pelo contrário. O manso, ele procura agir com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, sem ser impulsivo, ou melhor dizendo, sem impulsividade. Ele confia que Deus está no controle e procura promover o quê? O bem. É importante nós colocarmos esse princípio em prática nas nossas vidas. Mansidão, promover o bem. E nós bem sabemos que a mansidão ela traz alguns benefícios importantes para a nossa vida. A primeira que eu gostaria de destacar é a mansidão, ela tem a capacidade de fortalecer o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas. A mansidão, ela nos livra de reações impulsivas que geram arrependimento. Quantos de nós aqui, quem sabe naquele momento de pressão, num momento de dificuldade, naquele momento onde a situação saiu ali do seu controle, momento de raiva, de fúria, você acabou, quem sabe, não falando alguma coisa, e quem sabe chateou alguém, quem sabe chateou a sua esposa, quem sabe causou uma confusão, quem sabe ali um conflito, e depois você colocou a mão na consciência e pensou, poxa, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido daquela forma, eu não devia ter me comportado desse jeito. Por isso é importante, querido irmão, nós colocarmos esse princípio tão importante em prática na nossa vida. Nós percebemos que um outro benefício também que nós recebemos quando nós colocamos a mansidão em prática na nossa vida é que a mansidão ela nos dá descanso, ela nos dá descanso, pois confiamos que Deus ele é justo e é soberano. Quando nós colocamos a mansidão em prática na nossa vida, nós entendemos que Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós não agimos por nós mesmos. Porque por vezes, carnalmente falando, nós temos o desejo de agir por nós mesmos. Naquele momento de fúria, você, quem sabe, sente o desejo de pegar alguém pelo pescoço, quem sabe? Por vezes nós sentimos vários desejos. Nos momentos de raiva, de fúria, de estresse, de provação. Mas é importante nós colocarmos este princípio em prática nas nossas vidas. Nós precisamos colocar esse princípio em prática, principalmente porque os nossos relacionamentos humanos são frequentemente marcados por conflitos,
tensões, e a mansidão, então, ela tem o poder de transformar, então, as nossas relações, trazendo equilíbrio, paz. Eu gostaria de contar uma história para você interessante, de um irmão que já faleceu. O nome dele era Ari. O irmão Ari, ele morava em São Paulo. E o irmão Ari, uma vez, ele estava voltando da igreja num sábado. O irmão Ari, ele estava no centro de São Paulo, não me lembro muito bem o nome da rua, ele estava andando com o seu carro, e de repente ele fechou um rapaz que estava de carro também. E aí o rapaz deu aquela freada, ele olhou no retrovisor, pensou, poxa, o rapaz vai me xingar agora, né? E aí o rapaz encostou do lado do carro dele e falou assim, olha, xingou ele, né? Falou algumas palavras ali embaixo do calão, e fez um gesto obsceno com a mão. Sabe o que o irmão Ari fez naquele momento? Ele abaixou o vidro, deu 2 buzinadas e disse assim, olha, desculpa, Deus te abençoe. Eu achei interessante essa reação do irmão Ari, queridos irmãos, porque neste mundo de pecado em que vivemos, por vezes nós sentimos o desejo de, quem sabe, devolver na mesma moeda, ou quem sabe com alguns trocos a mais. A gente sente esse desejo por vezes, né, irmão? Se alguém joga uma pedra em você, você vai lá e dá uma paulada nela. Então, a gente percebe que, por vezes, nós somos provocados, um mundo de pecado faz isso conosco. Traz esse sentimento de revolta, traz em nós esse sentimento de, não, agora eu vou xingar também. Se ele xingou minha mãe, eu vou xingar a família toda. Então, a gente percebe que, por vezes, nós somos provocados a isso. Mas a mansidão é um princípio importante. Você vai me ouvir falar várias vezes a palavra, até o final do sermão. A mansidão. É um princípio importante. Faz parte das bem-aventuranças apresentadas por Cristo no Sermão do Monte. É interessante que no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Por vezes, querido irmão, uma palavra dita com mansidão, ela pode desarmar um conflito, promover então ali a reconciliação. Em contrapartida, por vezes uma resposta agressiva só aumenta a tensão. Você já se viu numa situação como essa? Onde uma palavra maldita ali, ela trouxe uma situação assim desagradável, ou complicou uma situação? Quem já passou por isso? Levante sua mão, não tenha vergonha. Todos nós em algum momento já passamos por uma situação onde às vezes uma palavra ali que não foi bem colocada, não foi bem, você acabou gerando um conflito, uma confusão, acabou gerando um problema. É como desarmar uma bomba. Por isso é importante nós colocarmos esse princípio em prática na nossa vida. Às vezes algo que pode ser dito de uma forma mais branda, mais tranquila, mais calma. Mas é importante nós pensarmos, meus irmãos, antes de agirmos. Obviamente nós vivemos um mundo de pecado e nós não vamos conseguir ser perfeitos. Até a volta de Jesus a gente vai brigar bastante. Quem é casado tem mais autoridade para falar que eu, sabe das dificuldades que é quem é casado, das lutas. Eu não sou casado ainda, mas eu falo aqui como filho, como irmão. Hoje tem 2 irmãs que são casadas. Não é fácil, mas nós devemos colocar esses princípios em prática. Posso contar um testemunho pessoal para você? Talvez você vai se identificar comigo nesse momento. Uma vez eu estava em casa, eu tenho 2 irmãs, a mais velha se chama Laísa e a mais nova se chama Laísa. Olha só, que atividade da minha mãe, Laísa e Laísa. A Laísa é filha do meu pai legítimo, do falecido pai Aparecido, e a Laísa é filha do segundo casamento da minha mãe. E a Laísa, ela é 8 anos mais nova que eu. Eu sou 8 anos mais velho, obviamente. E eu lembro que nós estávamos na casa da minha irmã mais velha, a gente estava jantando. E a Laísa, na adolescência, ela tinha alguns comportamentos assim que, de certa forma, me desagradavam um pouco. Ela, quando ia comer assim, ela acabava esquecendo as outras pessoas. Se tinha lá uma coxa de frango, e estava uma para cada ali, ela ia lá e pegava 2.
Se tinha ali 100 gramas de mussarela, 50 ela pegava para ela. Então assim, ela sempre teve alguns comportamentos assim que aquilo me mexia comigo. E eu lembro que um dia a gente estava jantando na casa da minha irmã, e minha irmã comprou 2 litros de refrigerante, colocou ali em cima da mesa, e a Laísa pegou um copo, bebeu. Pegou outro copo, bebeu. Mais um, eu não sei quantos copos ela bebeu, eu sei que já estava no final ali, estava para baixo do meio. E eu lembro que ela estava indo já pegar mais um copo, e a minha mãe já tinha tomado só, tinha bebido um pouco apenas. A minha irmã mais velha não tinha tomado ainda refrigerante. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: Laísa, tá errado, você já tomou várias vezes refrigerante. Tá bom já, né? Já tomou o suficiente. E ela já estava já pegando o litro ali para tomar na garganta ali, né? E sabe que aquilo me gerou uma certa revolta. Eu lembro que eu fui chamar a atenção dela, e ela era mais nova, ela colocou a mão no ouvido assim e começou a... E aquilo me gerou uma revolta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu fiquei muito revoltado com aquilo. E eu chamei a atenção dela. E quando eu fui chamar a atenção dela, ela começou a colocar a mão no ouvido e não dar atenção para aquilo que eu estava falando ali e tudo mais e tal. E eu lembro que eu fiquei tão nervoso com aquilo, eu fiquei tão chateado com aquela situação, que eu cheguei perto dela e falei: ó, tira a mão do ouvido e me escuta. E eu fiquei naquela luta com ela ali, ela tentando tampar o ouvido, eu pegando o braço dela, ela tentando tampar, eu tentando pegar o braço dela. Nisso entrou a minha mãe e minha irmã, no meio da confusão. E José, para com isso, José, para. E eu tentando falar com ela, eu já meio estressado com a situação. De repente, eu segurando ela, Laísa, a minha mãe estava segurando meu braço, eu só levantei o braço e joguei o braço para trás, assim. Minha mãe, coitada, minha mãe acho que tem 1,70 m. Olha, tiver 1,70 m. Ela é muito mais baixa que eu, coitada. E nisso, naquela ânsia de tentar falar com ela, que eu mexi o braço assim, eu acabei empurrando a minha mãe. Minha mãe, coitada, se descontrolou, caiu, encostou as costas na parede assim. Naquele momento, eu fiquei assim, extremamente angustiado. Porque naquele momento eu havia acabado de perder a minha razão. Então, por vezes, queridos irmãos, é importante nós pensarmos nas nossas ações. Às vezes eu poderia ter conversado com ela, quem sabe de uma forma mais tranquila, na conversa, dialogado com ela, tentado ensinar. E naquele momento eu fiquei furioso, tentei chacoalhar ela ali, tentei conter aquela situação, tentei repreender ela e acabei perdendo a minha razão. Então, algo importante para você refletir, para nós refletirmos nessa noite: não haja de forma impulsiva, não haja, pense antes de agir. Às vezes algo que pode ser resolvido numa conversa, às vezes a gente acaba levando assim uma outra proporção, e isso pode gerar efeitos ruins. Pense nisso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que procuraram colocar a mansidão em prática em suas vidas. Nós temos aqui o exemplo de Moisés. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, é mencionado que Moisés é um dos homens mais mansos que pisou nesta terra. E nós bem sabemos que Moisés passou por vários conflitos, principalmente durante o momento que ele liderou ali o povo de Israel. E nós percebemos que Moisés liderou o povo com firmeza, com paciência, com dependência. E a gente percebe que a sua mansidão não tornou Moisés fraco, mas um líder capaz de guiar milhões de pessoas em meio a desafios gigantescos. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nós percebemos que a mansidão, ela pode impactar tanto a nossa família como também a nossa sociedade. A mansidão no lar, ela pode ajudar no processo ali de resolução dos conflitos, criar um ambiente de amor, de respeito. E a mansidão ela é importante tanto nos relacionamentos entre marido e esposa, como entre pais e filhos. Queridos irmãos, existem muitos casamentos que estão se acabando devido à falta de trato entre o casal. Às vezes, o marido ele tem um comportamento às vezes duro, pesado com a esposa, às vezes trata a esposa assim de uma forma que não é conveniente.
Ou por vezes a esposa também acaba tratando o marido de forma dura. Não existe ali aquela relação de conversa, de diálogo. Isso é um problema. Muitos casamentos estão se acabando devido a isso. Por isso é importante nós pensarmos nessas atitudes que nós estamos tendo em relação a isso. Por vezes, muitos relacionamentos entre pais e filhos também estão sendo desgastados devido à falta de trato, à falta de conversa, à falta de diálogo. E quando eu digo falta de diálogo, queridos irmãos, não é você passar a mão na cabeça de tudo que é errado, mas você saber tratar a situação. Por vezes, nem tudo é resolvido com tapa. Eu sou a favor do tapinha, tem que dar, eu apanhei bastante, senão não tinha me tornado quem me tornei hoje. Agradeço meu pai por isso, tomei muita surra. Mas digo a você que é importante nós sabemos dosar, equilibrar, levarmos ali para da conversa, do diálogo. E a gente percebe que muitos relacionamentos, muitas famílias estão sendo desgastadas, separadas. Muitos divórcios têm acontecido devido a essa falta de compreensão, de conversa, de diálogo. Nós vemos que a mansidão é um princípio muito importante, principalmente porque nos permite ser pacificadores, promovendo harmonia, mesmo em situações difíceis. A mansidão, ela é essencial porque através dela nós refletimos o caráter de Cristo em nossos relacionamentos. Por isso é importante você ser um pacificador, colocar a mansidão em prática na sua vida, ou melhor, colocarmos em prática em nossas vidas, principalmente dentro do contexto desse mundo caótico que nós vivemos. A vida, queridos irmãos, é cheia de desafios, e a maneira como nós reagimos a eles revela então o nosso coração. A mansidão até a capacidade de nos ajudar ou nos capacitar a enfrentar as dificuldades desta vida. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 19 a 20, nos diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Muitas vezes, em meio então a dificuldades, nós temos então a tendência natural de reagir com impaciência, frustração, até mesmo com revolta. No entanto, a mansidão nos ensina a esperar em Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Um outro exemplo de mansidão mencionado pela Bíblia é Davi. Nós percebemos que Davi ele teve inúmeras oportunidades de se vingar de Saul, que o perseguia ali, então, justamente. No entanto, 1 Samuel capítulo 24, versículos de 1 a 7, nós percebemos que ele escolheu poupar a vida de Saul, demonstrando paciência e autocontrole. Embora Davi, em outros momentos, ele tenha cometido aí alguns erros, nós bem sabemos, nós percebemos que ele procurou colocar a mansidão em prática na sua vida. Isso mostra para nós que Davi, ele teve, ou melhor, ele entendeu a importância deste princípio. E nós percebemos então que ele teve então um coração transformado por Deus. Porque ele compreendia que a vingança, ela pertence a quem? Ao Senhor. Pertence a Deus. Meus irmãos, a mansidão, ela nos lembra que Deus, Ele é soberano e Ele também é justo. Quando somos injustiçados, ou quando nós enfrentamos dificuldades, nós não precisamos retalhar, nós não precisamos nos desesperar, nós devemos descansar no Senhor, tendo a certeza que Ele vai agir no tempo certo. A mansidão não é apenas uma qualidade desejável, mas é uma virtude essencial para quem deseja refletir o caráter de Cristo. A mansidão ela tem a capacidade de transformar a nossa maneira de pensar.
a nossa maneira de agir, trazendo paz ao nosso coração e também aos nossos relacionamentos. Por isso, querido amigo, querido irmão, é importante nós cultivarmos a mansidão, porque a mansidão ela traz paz interior, relacionamentos mais saudáveis e força para enfrentar os desafios com sabedoria. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, se você talvez tem uma natureza, como dizia meu pai, um pouco forte. Eu não sei se você tem dificuldade nos seus relacionamentos. Mas uma coisa eu digo a você: Deus ele tem a capacidade de transformar o nosso coração, a nossa mente, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores. Nós acabamos de olhar para os exemplos bíblicos de pessoas que tiveram sua vida transformada por Deus. Quantos exemplos não temos na Bíblia de pessoas que foram transformadas? O apóstolo Paulo, que pertencia a um grupo fariseu, extremamente ortodoxo, perseguiu os cristãos, em certo momento ele teve um encontro com Jesus e teve o quê? A sua vida transformada. Davi mandou matar Urias, colocou Urias naquela situação ali, para morrer, e ficou com a esposa dele. Olha que situação. E Deus transformou ao ponto que ele foi chamado de o homem segundo o coração de quem? De Deus. Veja só. Se Deus transformou esses homens, já imaginou o que Ele pode fazer com cada um de nós? Talvez você olhe para você mesmo e pense assim: poxa, para mim não há mais solução. Eu sou um caso perdido. Nunca se esqueça que nós temos um Deus especialista em transformar vidas e corações, transformar mentes, mudar a nossa cosmovisão. Então acredite, Deus está à frente de todas as coisas. Coloque-se à disposição do Senhor. Nós bem sabemos que neste mundo de pecado em que nós vivemos, por vezes, nós teremos conflitos. Esposas vão discutir com os seus maridos, maridos vão discutir com as suas esposas, filhos, por vezes, terão seus conflitos com os pais. Nós não podemos permitir que essa natureza pecaminosa nos domine. Nós devemos clamar pelo Espírito Santo de Deus, nos ajudando a colocar esses princípios em prática, principalmente a mansidão. Por isso, querido irmão, se você entendeu essa mensagem, se você quer ser uma pessoa transformada por Cristo, se é o desejo do seu coração ser uma pessoa mais mansa, mais calma, mais pacífica, no momento que eu estiver cantando aqui, se coloque em pé. Ou se você sentiu o desejo no seu coração, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial para você e por mim também. Porque esse quem vos fala é muito pecador também. Tem lutas, tem dificuldades, também tem uma natureza pecaminosa. Por isso, se você sentiu o desejo no seu coração, vem aqui à frente para juntos nós orarmos a Deus, pedindo forças ao Senhor, pedindo para que o Santo Espírito do céu caia sobre nós, nos transformando, nos ajudando a nos tornar novas pessoas, nos ajudando a escrever uma nova história. Por isso, se você sentiu o desejo, vem aqui à frente, para que juntos nós venhamos orar ao nosso Deus. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar.
Vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto pão. Vem e sacia minha alma, faz puro meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom amigo e consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Obrigado porque nós acabamos de meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado porque hoje estudamos a respeito de um princípio tão importante, Pai, que é a mansidão, Senhor. Nós bem sabemos que não é fácil colocar esse princípio em prática, Pai. Principalmente porque nós temos uma natureza pecaminosa, Senhor. Por vezes o eu fala mais alto, o desejo de retribuir na mesma moeda fala mais alto. Mas, Senhor, nos ajude a colocar esse princípio em prática. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores, Pai, nos nossos relacionamentos com as pessoas, em nosso lar. Aqueles que são casados no trato com a esposa, ou a esposa com seus maridos, no trato com os filhos. Por favor, ó Pai, deixa um princípio tão importante mencionado por Ti, ó Pai, um grande sermão do monte. Que Tu possas nos ajudar, ó Pai, a melhorarmos como pessoas. Que Tu possas, ó Deus, nos fortalecer, nos ajudando a colocar esse princípio em prática, Senhor. Ó Deus, nos fortaleça, nos ajude, ó Deus, a refletirmos o Teu caráter através das nossas interações. Por favor, ó Pai, nos perdoe também pelos nossos muitos pecados, nos perdoe também pelos nossos erros, ó Deus, nos perdoe por sermos impacientes muitas vezes. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos guie, nos ajude a sermos luz no nosso lar, na sociedade, a sermos luz onde quer que nós formos. Nós possamos, ó Deus, refletir, Pai, a Ti. Nos abençoe, Senhor, nos guie, nos dê uma boa noite em Tua presença, nos fortaleça. E que de maneira especial nós possamos muito em breve herdar contigo a Canaã Celestial. Nos prepare para a Tua volta, nos ajude, nos fortaleça, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. É o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus.
Amém.